Aqui já são 5h30 e eu, Carla Gonçalves, hoje vou quebrar mais uma página em branco da minha vida. Eu vou tirar o medo que existe em mim de fazer uma live. Por isso que eu tô gaguejando aqui logo no início. Quem vai estar aqui comigo daqui a pouco é a Eliana Nogueira, que é produtora literária e foi a produtora que me auxiliou a construir, né, esse projeto que foi o livro A Síndrome da Página em Branco. E eu fico muito, muito feliz de poder vir aqui hoje às 17h30 fazer esse movimento. Estou acenando o pessoal que está entrando na live, dizendo para aprender a mexer nisso e dizendo que eu estou vendo vocês, né? Mas esse dia de hoje ele é muito especial. Eu chamei essa live de Live da Gratidão, né? Por esse motivo especial. Vir aqui agradecer as pessoas que participaram do projeto de lançamento do meu livro, A Síndrome da Página em Branco. Esse livro aqui. Pessoal, ontem, dia 29 de novembro, foi o Dia Mundial da Doação. E eu participei então dessa atividade que acontece no mundo todo, com o lançamento do livro A Síndrome da Página em Branco. Esse aqui, ele é físico, né, mas ele é só meu, né? Ontem foi o lançamento do livro, do e-book, né, o livro digital pela Amazon. Ele ainda está lá, né, publicado lá na Amazon. Quem não comprou ontem pode comprar, fiquem à vontade. E nesse momento em que eu me coloco à disposição aqui para fazer essa conversa e comentar um pouco sobre o que foi esse processo, eu começo dizendo que agradecer é uma energia, é muito mais do que um processo, do que um comportamento, é uma energia. A energia da gratidão é a que nos move, é a que faz com que a gente siga dentro daquilo que a gente entende como um propósito. Nem sempre a gente tem gratidão. E esse é o motivo pelo qual muitas vezes a gente se bloqueia. Os processos que nós vivemos podem estar bloqueados porque a gente está sendo ingrato. Às vezes é difícil de dizer isso. Olá, Ronilson, que está entrando aqui, né? Às vezes é difícil de dizer isso numa live, né? Dizer assim, você é ingrato. Mas essa é a verdade. Muitas vezes os nossos processos estão bloqueados porque a gente esqueceu de fazer algo bem simples, mas extremamente essencial, que é ser grato. Grato por aquilo que somos, muito mais do que por aquilo que temos. E grato por aquilo que vivemos, muito mais do que ficar frustrado por aquilo que não vivemos. Eu estou aguardando aqui a entrada da Eliane, ela deve estar entrando, o fuso horário é um pouquinho diferente, mas ela vai entrar daqui a pouquinho. E por que eu estou falando sobre a gratidão no início? Porque eu aprendi durante o meu processo de escrita do livro, A Síndrome da Página em Branco, que a primeira coisa que nós devemos fazer é agradecer. E o meu mentor, o Arnaldo Neto, com quem eu conversei numa live ontem, ele dizia pra gente, né, que você quer começar a escrever um livro, a primeira coisa que você deve fazer, depois de ter a ideia do livro, é agradecer. Esse foi o primeiro ato comportamental que nós fizemos quando estávamos começando a escrever o livro A Síndrome da Página em Branco. A gente escreveu os agradecimentos. E, de um certo sentido, isso fez total sentido para mim. Porque a gente estava iniciando uma jornada que eu desconhecia, que era me colocar no lugar de escritor e escrever algo para falar para alguém. Assim como é estranho para mim estar aqui hoje chamando uma live, né? Em alguns momentos eu tropeço, há bloqueios. E porque não é da minha rotina. E aí então o professor Arnaldo, ele dizia assim, comece o seu livro pela página de agradecimentos. Coloque ali toda a energia que você tem essa certeza de que esse livro vai acontecer. E isso fez completo sentido para quem tem um pouco de compreensão sobre o pensamento sistêmico. A gente entende
que a gratidão é essa energia que realmente leva as coisas para o caminho certo. Tem uma professora minha que é mexicana, a professora Angélica Oveira, ela é a criadora da pedagogia sistêmica, um curso que eu fiz durante a pandemia, e ela dizia assim: só um coração agradecido é capaz de aprender. Só um coração agradecido é capaz de aprender. E quando eu comecei a escrever o livro, eu entendi que só um coração agradecido seria capaz de contar uma boa história. Uma história que vale a pena ser escutada. Uma história que vale a pena ser ouvida. Então, gente, eu agradeço muito a presença de vocês aqui nessa live da gratidão. Eu não sei se a Eliana já está aí ou não, porque eu estou meio perdida aqui nos controlezinhos, mas se a Eliana já tiver, ela pode me acenar que aí eu chamo ela, porque senão eu não vou saber chamá-la, tá bem? Ela pede para mim para falar que aí eu chamo ela. E ontem, então, no Dia Mundial da Doação, eu lancei o livro, a Síndrome da Página em Branco, o e-book. Em breve nós vamos ter, eu espero, né, o livro físico. E o que aconteceu ontem? Eu comecei a criar uma rede de apoio para essa ideia. Tendo iniciado pelo agradecimento no livro, a Eliana entrou. Depois, Eliana, quando tu puderes, tu pede para falar que eu te chamo, senão eu não vou saber eu te chamar. E quando eu comecei a construir esse livro por meio dos agradecimentos, ontem, quando eu comecei a lançar o livro, né, publicamente na Amazon, eu comecei pelos agradecimentos também. Foi a primeira coisa que eu fiz logo pela manhã, cedinho, 5 horas da manhã, quando eu acordei. Agradeci por absolutamente tudo o que eu tinha conseguido colocar em movimento e manifestado até ali, até aquelas 5 horas da manhã do dia 29. E coloquei também essa rede de apoio em movimento. Eu vou clicar aqui então para ver se eu... Então vou ver... Entrar ao vivo com ele. Consegui colocar essa rede de apoio em atividade. E como que eu fiz isso? Gravando um áudio para essa minha rede de apoio e agradecendo eles porque eu tinha escrito um livro. Eliana, eu estava aqui fazendo aquele blá 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 que se faz em início de live, mas eu não quis ficar chamando, oi fulano, ciclano, eu já quis ir colocando algumas coisas para isso ficar gravado, e estava contando para eles que, assim como eu comecei o livro pela gratidão, ontem pela manhã, a primeira coisa que eu fiz foi agradecer por ter chegado até aquele momento. À noite, quando a noite acabou, a última coisa que eu fiz ao deitar foi agradecer por tudo que aconteceu, que é o que a gente vai contar agora nessa live da gratidão, né? E por que eu convidei a Eliana para estar aqui? Eu já tinha dito, a Eliana Nogueira, ela é produtora literária, ela é mentora de escrita, atua junto com o Arnaldo Neto, né, nesse projeto que é o Escreva Seu Livro em 3 meses, se torne um best-seller. Gente, eles não estão contando mentira. Vou contar aqui um segredo para vocês. Verdade. Eu escrevi o livro em 3 meses. E ontem eu me tornei escritora best-seller em 3 categorias da Amazon. As 3 categorias que a Amazon, que eu me cadastrei, e algumas delas foi a Amazon que me cadastrou, eu fiquei em primeiro lugar nas 3. Estou em primeiro lugar de vendas até agora em 2 delas. Na terceira eu estou em segundo lugar. Porque a rede de apoio, que se sentiu grato por ter sido lembrado para participar desse projeto, veio em peso ontem pela manhã, até às 10 horas da manhã, eles já tinham transformado a Síndrome da Página em Branco e a Carla, uma escritora best-seller. E Eliana, te agradeço muito por tu estares aqui comigo.
E queria começar a dividir um pouco isso contigo, porque tu tem muito mais experiência, pode conduzir esse movimento aqui. Eu ainda não falei em números, né? O pessoal quer saber como é que foi, o que é ser esse best-seller em número, né? Mas então eu vou te deixar para te apresentar para o pessoal que está nos assistindo. Ô, Carla, que felicidade estar aqui com você. Eu estava aqui observando a sua entrada, né? Suas palavras iniciais. E você estava falando de agradecimento. Estava aqui observando e você falou assim: eu escolhi falar sobre isso para não chamar um ou outro e tal, vou falar sobre agradecimento. Eu estava aqui só como espectadora, assistindo mesmo e recebendo, sabe? Essa energia boa do agradecimento. A live chama gratidão. Eu vi o quanto você teve de sutileza com a tua rede, de carinho, de atenção. O quanto você, mesmo sem falar gratidão, você já agiu com gratidão em todos os passos do processo, né? Inclusive nos passos burocráticos do processo que a gente vai falar aqui. Então, realmente, o Arnaldo começa os livros, né, o nosso mentor, com agradecimentos. A Carla fala muito bem de gratidão, ela sente gratidão. Ela não fala, ela sente, né? A gente percebe daqui. E e assim, como realmente esse movimento é muito lindo. Hoje, coincidentemente, só para começar, eu estava regravando as aulas do módulo Vendas, né, que faz parte do nosso curso, que a Carla participou. Hoje ele tem uma boa parte de aulas gravadas, estava regravando essa aula. E eu estava assistindo a aula, você, Arnaldo, Vilela, Henrique Vilela e a Kátia. A aula chama lançamento, não, a aula Vendas, que a gente está falando sobre lançamento. Os três participaram naquele dia. Eu estava reassistindo para regravar o nosso curso. E aí, seu lançamento foi ontem, seu título foi ontem, ranqueou pra caramba, foi muito bem. E aí eu falei, caramba, olha só, o Henrique lançou, foi best-seller. A Kátia lançou, teve números fenomenais. A Carla lançou ontem, fenomenal. E vocês três estavam naquela mesma aula. Então, assim, foram 3 categorias, primeiro lugar. Vocês três estavam naquela aula, os três são best-sellers hoje. E tem vários números e tal. E eu tô ligando, quando você falou de gratidão, junto com o que o Arnaldo faz nos começos dos livros dele, né? Gratidão também. Eu tava linkando com a similaridade de vocês três estavam presentes naquela aula. Muitas pessoas tinham que estar presentes naquela aula, mas vocês três estavam e vocês três se tornaram best-sellers, sabe? Eu comecei a linkar tanta similaridade, tanta afinidade entre nossa turma, entre nós, entre os envolvidos, que realmente, cara, não tem como ser diferente se não conseguir o melhor resultado possível, sabe? De estudo. Porque é um movimento de muita gratidão, mas é um movimento de muita amizade, companheirismo e tudo mais, né? Eu te ajudo a conduzir, mas eu peço que você me corte, senão eu fico aqui até amanhã. Outra coisa é me apresentar, né? Então vamos lá, Helena Nogueira, produtora Isso. literária hoje, escritora. Também em breve lanço meu e-book aí, mas em princípio fico nos bastidores ajudando essa turma maravilhosa. Então assim, é fantástico para mim estar aqui com você. Você fez um processo lindo, toda a parte de lançamento, divulgação. A Carla não é, até onde eu sei, a Carla não é de tecnologia. A Carla não tem facilidade, né? Nunca fez o lançamento, eu acho que digital. Mas você seguiu todos os passos, conseguiu fazer tudo com maestria, a sua inteligência emocional estava, assim, fenomenal, né? Estava lidando muito bem com tudo isso. E você Me conseguiu. lembra que eu quero falar sobre isso, porque tu me ajudou a voltar para o prumo na sexta-feira. Sim, mas essa ajuda a gente precisa e a gente compartilha, né? Mas você estava pronta para Isso. voltar, sabe? Você estava Uhum. pronta para voltar para o Sim. prumo muito rápido, né? Então, você fez tudo brilhantemente bem, e chega no final com maestria, comemoração, conseguiu linkar toda a rede dela, né? Naturalmente, assim, seguindo os passos, mas sendo muito grata e envolvendo todo mundo nesse processo. Então, assim, Carla, o seu resultado foi fantástico e você mereceu. Você mereceu. Eu quero falar um pouco de gratidão, um pouco mais de gratidão, já que a live é da gratidão, né? E eu acho que é um tema extremamente importante.
Como diria a filósofa Simone, então é Natal e o que você fez? É nesse momento que a gente começa a relembrar o que a gente fez e a gente começa a manquei ali, dei uma mancada colar, e a gratidão, ela vai conseguir nos colocar nesse lugar de uma energia mais positiva, de uma energia mais leve, de um lugar de afetividade, de amorosidade, gratidão com a gente mesmo, gratidão com o outro, né? E uma das coisas que eu me lembrei de falar de gratidão é o quanto eu sou grata pelo Arnaldo e pela Eliana terem feito o prefácio do livro. Quem comprou o livro e começou pelo prefácio já se emocionou com o que está escrito ali. Não por causa dos milhares de elogios que eles teceram ali para mim e para o livro, né? Não por isso, mas pela forma com que eles escreveram. Ontem o Arnaldo disse que ele se sentiu realmente tocado no momento em que ele escreveu. Era quase como se ele não tivesse sido ele que tivesse escrito aquilo. E a Eliana, ela conta do processo dela de leitura do livro, enquanto ela faz o prefácio e traz aquilo que chamou atenção para ela, que ela achou que é importante, né? Que o trabalho de prefaciar uma obra é convencer quem vai ler aquilo ali de que vale a pena ler. E os dois fizeram isso de uma maneira muito linda, a qual eu sou muito grata. E eu arrisco dizer que ambos estiveram envoltos naquilo que eu chamo de escrita sistêmica, que é aquela escrita guiada pela energia do nosso sistema familiar, por essa energia maior que nos coloca no mundo e que nos guia ao longo da vida. E essa energia, que eu chamo de escrita sistêmica, ela é uma energia que é essencial, que nos coloca num movimento não só focado, fluido, mas leve e verdadeiro. E aí, Eliana, eu te agradeço muito pelas palavras, né, que tu escreveu lá no prefácio, e quero dizer um pouco mais sobre isso, da gratidão, né? Eu realmente, como tu falou, eu realmente vivi o curso do Arnaldo de uma forma com muita gratidão. E vivi o processo, né, de preparar o lançamento do livro com uma gratidão maior ainda, porque estava fazendo aquilo que eu queria. Então aí também vai outra dica. Se a primeira dica foi, se as coisas estão meio bloqueadas, talvez você anda sendo ingrato com alguma coisa na sua vida, a outra coisa é, se você está conseguindo fazer de forma leve, é porque você está no caminho certo. E em nenhum momento essa dúvida passou pela minha cabeça. Eu estava no caminho certo. E na sexta-feira, antes de lançar o livro, aconteceu algo que eu sou muito grata. Conversando com a Eliana, que ela estava me orientando das coisas do lançamento, a gente notou que tinha algo errado na minha configuração do livro lá dentro da Amazon. Cara, no primeiro momento eu queria ir para um cantinho chorar, essa que era a verdade, né? E comecei a procurar as coisas, o que fazer, o que resolver, e aí comecei a passar para a Eliana isso, olha, isso tá errado, não sei o que eu fiz, aonde que eu errei, e ela começou a me orientar. Em algum momento eu dei uma choradinha do tipo, ai meu Deus, eu tenho que entrar em aula agora, né? Sexta-feira, 4 horas da tarde, calorão aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho que entrar em aula agora até às 7 da noite, e tinha um cronômetro que dizia que se eu não arrumasse o que estava errado até às 5 da tarde, eu teria perdido o lançamento. E aí a Eliana foi certeira, ela me disse, você já fez tudo o que você podia até agora, vá fazer sua aula e fique tranquila. E aí eu olhei, porque não adianta você se desesperar agora. Quando ela me disse isso, eu digo, cara, é verdade, sai do lugar da criança chorona. Entra no lugar da adulta que não adianta chorar. E aí, nesse momento, eu percebi que eu estava diante da minha página em branco. Que por algum motivo, algo em mim ainda estava produzindo certos bloqueios, inclusive bloqueios físicos lá na página da Amazon. E aí eu entrei no meu lugar de gratidão.
Entrei no lugar em que, bom, eu agradeço a tudo que aconteceu até aqui. Se não der para lançar na terça-feira, vai ser na quarta, vai ser na quinta, vai ser no raio que o parta, mas vai acontecer. Então, além de estar nesse lugar de ser grata pelo que estava acontecendo, porque eu poderia nem ter visto esse aviso, e passar o final de semana de sangue doce, né? Como a gente diz por aqui. E não, eu me movimentei, eu fiz as coisas que precisavam ser feitas, eu consegui arrumar o que estava errado ali em alguns minutos depois da conversa com a Eli, e depois fiquei com a dúvida, foi o que aconteceu, a gente ficou com aquela dúvida o final de semana inteiro. E aí, quando foi no domingo, a Eli me disse assim, quem sabe faz mais isso, faz mais isso ou mais aquilo, e eu digo, Eli, já deu. Eu recebi 2 e-mails, gente. Um que dizia que estava tudo certo, e o outro que dizia que ainda tinha coisa para arrumar. Eu digo, eu vou ficar com o que está tudo certo. Eu não vou me estressar porque eu não tenho um telefone para ligar, se a gente não liga para a Amazon, né? Não tenho um telefone para ligar, então eu vou ficar com o primeiro que está tudo certo. Segunda-feira de manhã a gente tenta resolver essa situação. Mas a Eliane diz, mas manda mais um e-mail. Eu digo, vou mandar. Mandei, fiz print, olha gente, vocês estão me deixando louca. Tem um e-mail dizendo que está tudo certo, outro dizendo que ainda tem coisa para fazer, o que que eu faço? Na segunda-feira recebi o e-mail dizendo que está tudo certo, pedindo desculpas pelo outro e-mail que tinha sido errado, etc, etc. Mas foi o processo da gratidão e dessa conexão interna comigo e com essa minha certeza de que eu estava no caminho certo que me fez voltar para esse lugar, Eliana. E a ajuda da Eliana, ou seja, da pessoa certa, no lugar certo ali, para me dizer, volta e segue o teu rumo que as coisas vão acontecer, né? Obrigada, Carlinha. Mas você vê, Ah, eu vou ter que dizer, só vou ter que dizer uma coisa. Minha mãe entrou na live. Mãe, te amo, gratidão pelo dom da vida. coração para essa mãe, que eu também sou fãzaça de todas as mães, porque é isso que a Carla falou, né? A primeira gratidão é obrigado pela vida. Obrigada por ter feito parte disso e obrigada por ter contribuído para que eu estivesse aqui, né? Para que eu esteja aqui. E a sua mãe, a minha Uhum, mãe, as nossas mães, independente de qualquer questão, porque somos humanos, né? Eu vejo muitos filhos exato. aí questionando os pais, né? Mas sem julgamento, a primeira coisa da qual eu sou grata é pela vida que minha mãe me dá e obrigada por me lembrar disso, Carlinha. Sua mãe tá aqui, beijo para essa mãe maravilhosa. Dona Fátima Morim, lindona, tá aí. Fátima, Passando. beijo, beijo grande, Fátima. Que gostoso, né? Ver a filha aí, Uhum, deve ser, ver uma filha aí trilhando todo esse caminho e cada vez mais superando outros e novos desafios. Para quê? Para exato. impactar, para ajudar mais pessoas, né? A Carla é professora, até onde eu sei, tem vários Sim. jobs aí, vários títulos aí, faz muita coisa, né? Além de ser agora escritora e best-seller da Amazon. Mas, Carlinha, eu estava falando sobre esse movimento de gratidão e eu não vejo essa gratidão quando a gente sente gratidão, né? Você sentiu gratidão por mim, eu sentindo gratidão por você, porque você não esperou. Você teve aquele momento de caramba, né? Da página em branco que você falou, né? Da criança que todos nós Uhum, temos e que por sim. algum motivo eu podia enxergar em você porque eu já tive e tenho esse momento também. Então eu só consigo enxergar o que eu tenho, né? Então ainda bem que eu também tenho esses momentos de Uhum, criança que desperneia, né? E fala não quero mais, porque já que eu tenho, eu consigo enxergar e consigo ajudar e você a mim. Então eu também sou muito grata a você porque você fez um movimento de ação, como se deve fazer sempre, né? E eu acho que eu uhum, não vejo muito você. Eu estava aqui observando você falando e eu não vejo muito essa pessoa que sente gratidão sem ser também uma pessoa de ação, uhum. Não dá. sabe? A gratidão, exatamente, a gratidão, ela é um movimento. Como ela é uma energia, ela é um movimento. E eu entendo a gratidão também como algo que pode ser treinado. Boa. Porque eu entendo a gratidão como algo que pode e deve ser treinado. Tem dias que pode parecer fake, né? Pode parecer falso. Eu acordar de manhã e dizer gratidão, pai, gratidão, mãe, pela vida que vocês me deram,
Gratidão ao meu sistema familiar, porque a vida chegou até mim por meio deles. Gratidão pela família que eu construí, meu esposo, meu filho Yuri. Então, quer dizer, pode parecer fake, mas não é. É a minha forma de estar em oração, agradecendo as coisas mais importantes da minha vida. Quando o mundo começa a cair ao nosso redor, respira e pensa, cara, eu estou vivo, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, no meu caso eu tenho um emprego, então quer dizer, eu não estou tão mal assim, ainda que o mundo possa estar caindo aqui na volta. Muda a frequência, né? Exato, Muda a frequência. exatamente. Porque aí a gente entra nessa energia de que se eu sou grato por tudo que eu já sou, muito mais chega para mim. Essa que é a condição. E como eu entendo que a gratidão é algo que pode ser treinado e que deve ser treinado, a gente deve pensar todo dia dessa forma, de ser grato pelas mínimas coisas que a gente tem. Bert Hellinger tem uma frase que diz: o essencial é simples. E existem alguns filósofos que vão dizer que, em geral, o simples ele é rejeitado. Porque nós, seres humanos, temos um cérebro dividido e na divisão a gente gera complexidade. A gente busca complexidade. A gente cria problemas, muitas vezes onde eles não existem. E o essencial é simples, né? Então, sim, a gente pode ter vários sonhos, frustrados inclusive, mas a gente precisa ser grato por aquilo que a gente é. Não só pelo que a gente tem, mas em especial pelo que a gente é e como a gente está hoje. Porque é só isso que nos leva adiante. E precisa ser uma gratidão em movimento, uma gratidão em que eu treino ela todo dia. Senão a gente a gente cai no esquecimento. É muito fácil a gente ser tomado por um outro movimento, que é o movimento da agenda, que faz a gente viver no ritmo da agenda. Sabe? Aquela coisa assim, que parece que a agenda nos toma, né? E nesse lugar não tem espaço para parar e agradecer. Agradecer que eu tô com saúde, agradecer que eu tomei um café gostoso, agradecer que o ônibus chegou no horário, né, que eu não perdi o ônibus, agradecer que eu vi que tinha algo errado antes do tempo e que deu tempo para corrigir lá no site da Amazon. Eu preciso ser grato por isso. E não ser ingrata, né? Eu, tipo, imagina se desse tudo errado. Não vou nem imaginar dar tudo errado. Porque não vai dar errado, né? Que sorte que eu vi antes. Né? Porque é a primeira vez que eu estou lançando. Então, naquela coisa do clica ali, que clica aqui, sim, é a primeira vez que eu estava lançando um livro ali, quando você estava perguntando, né? Eu já auxiliei alguns lançamentos digitais, mas não de livro, de cursos, no bastidor, né? Mas não como a pessoa responsável por clicar o botão e ser a responsável pelo que dá certo e pelo que dá errado. Isso não, é a primeira vez. E assim, até antes de entrar numa questão da gratidão de novo, que eu acho importante, você me deu vários insights aqui. Olha a importância, né, de ser essa pessoa responsável por clicar o botão, porque o quanto mais de conteúdo a gente quer produzir e entregar para o mundo. Então, assim, essa primeira, né, essa primeira vez no lançamento digital para você, e toda essa tribulação aí toda, foi importante, e olha de novo a gratidão aí, porque agora você sabe, passou por isso, sabe o que encrenca, o que não encrenca, o que flui, o que não flui, sabe como lidar com as questões, como se comunicar com a Amazon, a ponto de estar muito preparada para lançar outros e colocar a sua verdade no mundo com muito mais frequência e mais tranquilidade, né? E, Carlinha, eu tô falando isso porque tem muita gente que faz o processo que você fez de escrita, de lançamento, mas terceiriza tudo. E tudo bem, né? Desde que você possa terceirizar tudo sempre, né? Porque se você não pode, um dia você vai precisar aprender. Então, por que não ser agora? Né? Então, Eu adorei essa experiência. Eu adorei essa experiência ali, de ter, eu escrevi o livro, eu fiz a revisão linguística lá no Clarice, então se passou algo errado, a responsabilidade é minha, mas está tudo bem.
Eu fiz a capa do livro, eu subi o livro para o Kindle, eu subi o livro para a Amazon, com todas as orientações do curso. E optei por fazer isso, eu fiz todas as minhas produções de cards, eu não coloquei publicidade paga, a intenção realmente era fazer um lançamento completamente orgânico, para não precisar estar colocando recurso ali, e me sentir dona do processo. E por isso que eu me senti tão completa, assim, num estado que eu escrevi hoje pela manhã, que era de contentamento, né? Aquela felicidade que é preenchida, sabe? Quando a gente se sente contente, é quando a gente está cheio, a gente está pleno. E eu me sentia isso, num estado de contentamento, por tudo que aconteceu, né? Por tudo que aconteceu. Lá, logo que eu brincava com a Eli, né? Que eu achava assim que quando a Amazon abrisse as portinhas dela, ia ser que nem Black Friday, que a minha rede inteira ia se jogar para dentro da loja, iam brigar e se estapear para comprar o livro, etc. E, por incrível que pareça, a rede que estava disponível naquele momento para comprar, que podia, que tinha condição, fez exatamente isso. Até as 10h30 da manhã, eu já estava em primeiro lugar nas 3 categorias. Já estava sendo considerada, né, pelo nosso conceito, de uma escritora best-seller. E, de fato, é. Hoje eu estava fazendo uma comparação, mas uma comparação de brincadeira, né, não no sentido egóico, né, olhando duas grandes referências que os livros deles estão nessas 2 categorias. Um é o Stephen King, que escreve principalmente livros de terror, mas ele também já escreveu sobre a escrita, ele tem um livro que se chama Sobre a Escrita, que está na mesma categoria da Síndrome da Página em Branco, ou melhor, a Síndrome da Página em Branco está na mesma categoria, né, dele, que ele veio primeiro. E o outro é o Christopher Vogler, que pegou a jornada do herói e criou a jornada do escritor. São 2 livros que eu li enquanto eu escrevia o livro, a Síndrome da Página em Branco, como referências, como me conectando ao campo desses 2 grandes caras. E, sem coincidência nenhuma, a Amazon, não fui eu que escolhi, a Amazon escolheu 2 categorias que eram onde estão os livros dele. O livro do Vogler, eu tenho ele aqui, né, que é esse aqui, A Jornada do Escritor, o do Stephen King, que está lá do outro lado, eu não vou alcançar. E aí eu fui fazer um exercício para ver hoje como que estavam esses livros. Os 2 estão na categoria e assim, tipo, eu achei um barato, né? Porque o Stephen King tá, sei lá, em 30º, não sei o quê. O Vogler está em mais de 500. Porque, claro, ontem e hoje eles não venderam o mesmo que a Carla vendeu. Então, sim, houve um dia na história do universo que Carla Gonçalves vendeu mais que Stephen King e que Christopher Vogler. E é muito legal isso. Eu não estou falando isso de uma forma egóica, mas para dizer assim, nossa, uau, eu consegui entrar no campo desses caras que para mim são referência. Óbvio que ao longo da trajetória deles, eles já venderam muito mais livros do que a Carla, mas em um único dia, até as 10h30 da manhã, a Carla conseguiu vender mais do que eles, e em 2 categorias ainda está, porque o pessoal se organizou, tá todo mundo querendo saber quantos foram, né? O pessoal se juntou, se organizou e como eu disse ontem, né, tomou para si essa brincadeira de vamos tornar a Carla escritora, vamos comprar um livro da Carla escritora, e mais do que isso, vamos ajudar o lar da criança Raio de Luz, que foi a ideia, né, que é indicado também no curso, né, que a gente se atrele a uma causa. E uma das coisas é porque normalmente o e-book tem um valor muito baixo, ninguém vai ficar rico vendendo e-book, não é esse o objetivo, né? Então, por que não fazer esse trabalho, né? E aí a Raio de Luz super topou o projeto, então eu sou muito grata a Eliana, a Patrícia, que foram as 2 pedagogas, Eliana também, e mais a Patrícia, que foram as 2 pedagogas lá da escola Raio de Luz,
que me receberam, ouviram o meu projeto, concordaram, ficaram repostando tudo que eu estava postando ali na rede, acionaram a rede deles também para poder ajudar aí nas compras, né? Será que eu já posso dizer como é que foi isso? Como é que foi esse processo? Ou a quantidade de vendas? É. Eu acho que você pode dizer já já. Já já. Calma, 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 calma. Calma, não. Não, porque chegou aqui na live o Rubens Suzano. Rubens Suzano tende a lançar Ah, muito em querido breve aí. É, Rubens! tarde, Rubens. Vamos deixar ele curioso aqui um pouquinho, se você quiser, claro. A dona da live é Aham. você. Sim, sim, não, mas você é a produtora literária, o que funcionou para mim foi seguir o método. Ordem é tudo dentro do pensamento sistêmico. Então, olha só, né, Carla? E você estava preparada para tudo, né? Para qualquer questão que houvesse, você estava preparada. Por quê? Porque você está trabalhando o seu autoconhecimento sempre no seu negócio, no seu dia a dia, né? E Exato. uma coisa que eu queria falar, te ouvindo aqui, é que o método ele funciona tão bem, mesmo quando não existe essa energia toda, assim, porque ele é matemático. Você mandar para X Sim. pessoas, três interações para sua rede, vou só dar um spoiler aqui, e metade Ó, compra, né? É um pouquinho da fórmula, metade compra. É sim. matemático. Mas quando você movimentou essa energia de gratidão, essa energia positiva, essa energia ativa de eu estou resolvendo, quando você pegou para si a responsabilidade, não, eu vou fazer tudo e fez tudo, né? Porque já faz parte de você isso. E você fez tudo e você não terceirizou para gente ou para outras pessoas a responsabilidade de ter o resultado. Você pegou um método, você seguiu a risca e você sabe que as outras 80% é você. E você fez, Uhum. você seguiu e fez. E aí você conseguiu o quê? Vender muito, que foi o que você falou, vender muito em pouco tempo. E você não tinha Uhum. planejado isso, até onde eu sei, assim, de falar, pessoal, como todo mundo às 9 da manhã. Mas você mandou, Não, você emitiu. eu mandei essa informação para o universo, porque eu disse, Exato. eu brinquei contigo, vai ser que nem Black Friday, o povo vai abrir as portas, vai todo mundo querer comprar ao mesmo tempo. Eu brinquei que a gente ia bugar com o algoritmo da Amazon, né? E dentro dessa brincadeira, a gente está brincando, é verdade, né? Eu não sou maluca de achar que eu ia vender 50 mil livros num dia, é óbvio que não, né? Eu tenho pé no chão, mas é uma energia feliz, é uma energia alegre, que colocou as pessoas em movimento. Eu comentei ontem, tinha gente comprando um dia antes, eu digo, não façam isso, vocês estragam a brincadeira, que o povo estava ansioso, tinha gente ansiosa para comprar. E você viu, e você emitiu tanto esse mundo ideal, né, do seu lançamento, que vai dar certo, que eu vou lançar, que muita gente vai comprar, vai sair correndo para comprar no digital. E você vendeu muito em pouco tempo, logo nos primeiros horários. O que Exato. aconteceu quando você fez isso? Né? Por conta do teu movimento ativo, natural, Uhum. da tua forma positiva de conduzir as coisas. Você trouxe muita venda, o teu pensamento emitindo, muita gente se mobilizou, comprou assim que você mandou o link. Todo mundo estava engajado com você. Comprou assim que você mandou o link, Sim, você vendeu muito. E aí aconteceu, pá, subiu o primeiro lugar em 3 categorias. Eu estou nesse negócio há 2 anos, montando o projeto e no último ano com o Arnaldo, e eu não vi isso até hoje. Primeiro, primeiro e primeiro. Foi fenomenal, uhum. né? Para alguém Uhum. que um dia antes estava discutindo lá, mandando mensagem para a Amazon, né? Com toda a Sim, serenidade do mundo e gratidão da vida, entendendo lá como é que ia ser isso, tá? Então, uhum. parabéns, Uhum. Carla. Assim, muito mérito. Existe um processo, existe método, existe o suporte, mas você sabe que a maior parte é feito por quem precisa ser fazer, né? Que é o autor. E você fez o que tinha que fazer. Então, gratidão também, porque aí a gente consegue comprovar o método. Né? Quando realmente alguém faz Exato. tudo o que precisa ser feito e mais, a gente consegue comprovar o método. Então, parabéns mesmo. E assim, É, voltando para a questão da gratidão, que eu sei que você quer divulgar aqui o número de vendas, que o pessoal quer saber. É... Ó, o Fê Gurgel também, eu sei que tá no time aqui de algum momento da galera da escrita.
Ah, o Fegurgel é um parceiro meu de produção TED. Fegurgel, Felipe, Que legal. ele faz produção do TED, tá aqui comigo. O Rubens está com a gente, Augusta. Gratidão também às pessoas que estão aqui. Sérgio, parceiraço, assim, que é uma pessoa que eu me espelho, a postura, o, o resultado profissional, o mindset, né? Como uma frase, fala uma frase tira do buraco, né? Que é o que a gente está falando aqui. Sim. Augusta, tem muita gente aqui, gente. Gratidão a vocês também por estarem aqui com a gente. Então você falou estava falando sobre a gratidão, e assim, você vê, eu não vejo separado isso, Carlinha, a gratidão Uhum. com o movimento que a gente falou, certo? Totalmente oposta àquela postura de nada dá certo, de vítima, de que dó, de que ai meu Deus, de ó vida, ó céu, certo? A gente pode e deve ter esses momentos vulneráveis também, de fracasso total, falar, não, Isso é do humano, isso é do humano e é humano, legítimo, é né? humano. Só que a Mas gente precisa, com o pensamento sistêmico, tu aprende rapidamente a olhar para esses problemas, cair no buraco, se for o caso, e cada vez mais rápido sair de lá. é, é. Porque a gente cai no buraco, a gente senta junto com a criança, a gente acolhe ela, a gente diz, tá, minha filha, bola para frente que atrás vem gente, vamos levantar daqui, vamos fazer algo, e a gente faz cada vez mais rápido isso. A gente se torna perfeito? Óbvio que não, somos falhos e humanos pro resto da vida. O dia que a gente ficar perfeito, a gente vira estrelinha e sai daqui. Não é o caso. Fica Né? sem graça. A gente quer ficar, eu mesmo quero, já planejei que eu vou ficar aqui até os 100 anos, porque eu tenho muita coisa para fazer, ainda mais agora que aos 49 eu resolvi, além de ser professora, educadora, virar escritora. Tem muita coisa para escrever Tem ainda muita nessa vida. coisa. Pelo menos mais 50 anos de escrita, com certeza. Tem muita coisa. E olha, você, professora, educadora, escritora, tá entrando aqui o Adriano também, que é novo no nosso grupo lá de escrita da mentoria. Tá aqui, Adri, muito prazer. O cara também chegou com uma energia total no grupo. Você viu que ele te deu um puta incentivo, acabou de chegar, já falou com todo mundo. Lindo, maravilhoso, tá Que aqui. legal. A Diana, também minha terapeuta, tá aqui. E aí eu quero que, se Oh, você que legal. puder, antes, E a antes Eli, entre eles está a Eli Baido, que é minha colega, minha parceira na Escola de Educação Sistêmica. É ó com lá, ela, nos bastidores, que a gente trabalha a questão da educação sistêmica voltada para professores, para pais e para alunos, né? E ela sempre dá muita força, muita força. ó Gratidão, lá. Eli. Olha lá, gratidão total. Eu tô E assim, cheia de Eli. Carlinha, Eu tô cheia de Eli na minha volta. não, é muito gostoso estar nesse universo, né, de pessoas que se ajudam mutuamente, que buscam solução, né, e realização de sonho, contribuição para o próximo. Carlinha, e aí eu queria te ouvir falar para essa galera que está aqui sobre duas questões, né? Para quem é novo aqui, Lívia também vai lançar com a gente, está escrevendo, a Adri já terminou o livro, mas vai lançar com a gente. Ah, terminou de ler o livro da Carla. Terminou de ler. Terminou de ler em um dia. Caraca, que legal! A Lívia já E a começou a Lívia ler, ó. conseguiu Parabéns, tá aqui, ó. Começando. ler, que legal, que bom, fico E muito aí, feliz. Depois eu vou querer contar com eles, com esse pessoal que já está lendo, não precisa ter lido até o fim, mas assim que der uma lidinha e que gostou do que leu, vai lá no site da Amazon e clica nas estrelinhas, diz quantas estrelinhas o livro merece, se é 5 estrelinhas, 4 estrelinhas, 3 estrelinhas e meia, não bota se é meu, não, de 3,5 para cima, não é que senão a minha criança chora. E a minha mãe fica brava. E coloca lá uma avaliação, por que vale a pena ler o livro, porque isso faz com que a Amazon mostre o livro para mais e mais pessoas. Ele já tem uma avaliação, não sei quem é uma avaliação de estrelinhas, mas não escrita, né? ó lá, tá Eu não vendo sei como é quem foi, eu importante? agradeço. Tá vendo como é importante lembrar da avaliação? Porque eu não avaliei ainda. Vou sair da live e vou avaliar. Então é isso, lembrar em Ah, todos os legal. momentos da avaliação. Parabéns. E aí, para essa Que é muito galera, legal. Carlinha, que vai lançar, ó, a Lívia, a Adri, não sei se você consegue sintetizar, porque é muita coisa. Tem que ler o livro, né? Síndrome da Página em Sim. Branco, da Carla Gonçalves, para entender como se autoconhecer, se autonotar aquilo que está travando na vida e como lidar com isso por meio da escrita
sistêmica. Falei besteira? Não, falou perfeito. Muito Muito lindo. bom. Então, precisa ler tudo para passar por esse processo, claro, né? Mas, se você Uhum. conseguir sintetizar, falar para essa galera a importância de o que é esse sistema, bem brevemente, e a importância Sim. de estar em contato com isso, com essa ideia, com esse sistema, com a tua escrita, com a tua terapia ali no livro, é, qual a importância de ter esse contato com o livro e com a nossa realidade de sistema para a vida, para o dia a dia? Interessante. Não é só para escrita, né? É para a vida. É para a vida, porque É, quando eu é. li, você sabe, quando eu li, meu problema não era em ter um bloqueio criativo para escrever. Esse livro não é Uhum. só para escritor. Esse livro não é para autor. Esse livro não é só para quem trabalha com educação, né? Esse livro é para a vida. Quando você lê com um Exato. olhar de gratidão por quem está escrevendo, pelo método da Carla, você realmente absorve para você, fala, deixa eu ver o que tem aqui, que cura tem aqui, né? Como é que eu posso utilizar isso para minha vida? Você abre um Exato. campo e você começa a se autocurar, assim, coisas travadas na sua vida, no seu dia a dia. Né, Carla? Por que a gente tem que estar em contato com o sistema para melhorar algo na vida, né? Por que a gente precisa ter esse olhar para o Sim. sistema? Qual que é a importância do sistema na nossa vida? A importância é que ninguém é sozinho no mundo. A Renato Russo uma vez disse que o mal do século é a solidão. E a solidão é um processo que acontece de dentro para fora. Eu posso estar em meio a uma multidão e ser completamente solitário e sozinho, porque a minha alma assim está. Um sistema é um conjunto de elementos interligados, em constante relação um com o outro. Tudo que a gente vive no mundo, no planeta Terra, é um sistema. Então, a gente tem o nosso sistema familiar, a gente tem o nosso sistema profissional, a gente tem o nosso sistema social. Todas essas interações de seres e elementos compõem sistemas. Um sistema vai estar em equilíbrio quando estes elementos, de forma harmoniosa, aprendem a respeitarem-se mutuamente. A grande maioria dos problemas da humanidade, os desequilíbrios ou desordens sistêmicas, em geral, ocorrem ou porque eu estou fora do meu lugar, fazendo algo que eu não deveria fazer, ou porque eu não estou respeitando a ordem, que é quem veio primeiro, ou então porque na relação com o outro eu não estou numa relação de equilíbrio. Ou eu estou dando demais, ou eu estou só tomando. Então são as 3 leis sistêmicas: ordem, pertencimento e hierarquia. E o livro vai falar um pouco, explicar um pouco sobre elas, e vai nos mostrar como é que eu coloco isso em ordem por meio da metáfora da escrita, né? Porque a escrita, para mim, é um sistema. É um sistema que envolve o escritor, o leitor, a mensagem, o contexto, que é o que está aqui no dia a dia que nos influencia, o passado histórico, que é tudo que eu vivi que está influenciando o que eu estou escrevendo, e o passado ancestral, que é a história da minha família e aquilo que vem do meu sistema familiar e que me impacta até hoje. Então, tudo isso, mesmo inconscientemente, está influenciando o meu sistema de escrita. E pode estar bloqueando a minha forma de comunicação. Então, quando a gente lê o livro e vai seguindo os passos, né, e conhecendo algumas das chaves, uma das chaves é a gratidão. Na live de ontem com o Arnaldo, a gente falou de uma importante chave, que é a gratidão específica aos pais, que tem a ver com honrar quem veio antes. Independente do homem e da mulher que eles foram.
né? A gente precisa olhar para esses sujeitos e entender que eles, em algum momento, fizeram uma única coisa certa, pelo menos. Criaram a nossa vida e nos colocaram no mundo. Só isso. Ninguém no mundo vai nos dar algo mais importante do que isso. Então, eles acertaram. Ponto final. As relações humanas que a gente estraga, que a gente bagunça entre nós mesmos, fazem parte desse humano falho, desse humano que veio para cá para aprender. Ninguém nasce sabendo nada, né? E ninguém faz nada sozinho. Então, para quem está escrevendo, para os meus colegas que vão escrever, entender que o método que o Arnaldo traz, mais o método que existe na síndrome da página em branco, que apresenta a escrita sistêmica, ele nos coloca em um lugar de gratidão a tudo que nos cerca, ou seja, nos coloca no lugar correto, no lugar de escritor. O escritor precisa estar num bom lugar, o lugar de quem serve ao leitor. Se o escritor for egóico, vai bloquear a escrita. Se ele está escrevendo só para ele, perfeito, mas talvez ninguém vá ler, porque ou vai ler e não vai entender, porque ele escreveu só para ele. Então, esses são alguns dos elementos que estão lá dentro da síndrome da página em branco. Então, Né? E, fala. vale. Fala. E para concluir, eu entendo isso, que reconhecer que somos um elemento de um grande sistema, que não estamos fazendo nada sozinhos, que devemos ser gratos a tudo e a todos que nos cercam, é a chave para estar bem na vida, não só na escrita, mas para estar bem na vida, porque aí a vida flui de forma mais leve. Não vai ter problemas, Carla? Óbvio que vai, mas a gente cai no buraco e a gente levanta mais rápido. E a gente levanta entendendo que o nosso trabalho é o levantar, não é o ficar no buraco. Perfeito. E como nada é à toa quando o sistema está fluido e as pessoas aqui se respeitam, Carla acabou de dar a deixa para aquilo que eu ia falar antes, né? Então eu realmente tinha que esperar e ela tinha que trazer. Então quer dizer que, assim, bem sucintamente, da mesma forma que a gente bloqueia a escrita, a gente se autobloqueia na escrita, a gente se autobloqueia na vida. Uhum, exatamente. A grande maioria das questões que a gente enfrenta estão relacionadas a desordens. Ou porque eu estou fora do meu lugar, ou porque eu não estou cumprindo uma ordem que deveria ser cumprida, reconhecendo uma ordem do sistema que deveria ser reconhecida, ou porque eu estou em desequilíbrio com o outro. São de uma maneira bem simplista, essa é a visão do pensamento sistêmico, que nós precisamos, existem 3 princípios universais, ordem, pertencimento e equilíbrio nas trocas, e a gente precisa estar em ordem nos 3 princípios. Quando a gente desorganiza um deles, vai dar algum problema. E esse problema, na grande maioria das vezes, ele foi criado por nós, e ele tem grandes condições de ser retirado, ser trabalhado e resolvido por nós. Ah, Carla, não é verdade. O cara ali, foi ele que pegou uma arma e colocou na minha cabeça. Ok. Existem outras questões por detrás que numa live da gratidão não tem como a gente comentar. Mas o fato é, eu tenho condições de vigiar e me colocar no lugar correto. Boa, Sim. então aí eu queria chegar. Olha como. Meu Deus, sem palavras. Aí eu queria chegar. Aí a gente tem condições de ordenar essa desordem que a gente e ou o sistema vem criando, mas que depende de nós Sim, imperar essa exato. ordem daqui por diante. A gente tem como fazer essa ordenação. E para fazer isso, um dos caminhos é, com toda certeza, a Lívia está aqui, a Adri está aqui para provar, eu, o Arnaldo, todo mundo que leu. Um dos caminhos é comprar o livro da Carla hoje. E lá na Amazon, Síndrome da Página em Branco, Carla Gonçalves, ainda está com preço de lançamento.
é comprar esse livro hoje, sim. começar a ler, como Livinha colocou aqui, até, quem sabe, dar de presente de Natal. Porque depende da gente. Se depende da gente, já tem uma cura para isso. Por que eu não vou ler? Por que eu não vou comprar e não vou ler? Então quer dizer que a gente não quer fazer o que tem que ser feito, né? Então, já que a gente quer fazer o que tem que ser feito, bora lá, Amazon, Síndrome da Página em Branco, R$ 9,90. Começa a ler, dá de presente, começa a reorganizar alguma desorganização que ainda existe aí e segue com um fluido muito melhor na vida, não é isso, Carlinha? Agora eu vou deixar você falar o que você quiser de números, acabar com a expectativa do Rubens aqui, o que você quiser. Exato. Ontem eram 11h50 e alguma coisinha, quando eu fiz a última investigação lá no Kindle, né, para ver quanto a gente já tinha vendido, e foram 172 livros vendidos. Yes. Né? 172. A nova... Mas a maioria no primeiro momento da manhã, quando você já ranqueou Sim, primeiro lugar. sim, sim. Sim, sim. E assim, eu diria que mais de 50% foi no início da manhã. Depois o resto foi ao longo do dia e foi diminuindo com a noite. Hoje de manhã começou um pouquinho o movimento de novo, por isso que eu continuo em primeiro lugar lá nas duas categorias, e em segundo numa terceira. Tá travando um pouquinho, parece que deu uma travadinha. Tá um Estão me pouquinho, mas ouvindo tá bem? tranquilo pra mim. É a minha imagem, né? Eu percebi que é a minha imagem. Mas, assim, o pessoal segue comprando, porque continua com esse valor promocional de R$ 9,90. A gente ia fazer só no dia da live, mas a gente achou que o pessoal merece, por gratidão a todo esse movimento bonito. Então, assim, foram 172 livros vendidos. A Amazon, né, vai repassar isso para mim, que sou autora, parte disso, né, um percentual, porque é óbvio que tem os custos da própria Amazon, mas esse montante vai ser repassado para Raio de Luz. Eu nem vou esperar a Amazon me pagar, eles têm de 30 a 90 dias para pagar a gente, eu vou pagar antes, porque eu entendo que as pessoas que se imbuíram nesse processo queriam ajudar o Raio de Luz também, que as crianças de lá passassem um Natal bonito. Poxa, dá mais de R$ 1.000 de doação. É muita grana, vai ajudar muito eles, né? Então, esses números são incríveis. Desses números, 172, sem mentira nenhuma, eu vou mostrar para vocês. Professora adora caderno, né? Então, desses 172, até ontem, eu tinha 145 confirmações. Dos 172, 145 confirmações, que eu ia anotando aqui, colocando o número, ainda ficava brincando com o pessoal, você é a venda número tal, você é a venda número tal. A minha mãe foi a venda número 1, né, que eu ajudei ela a comprar, então ela foi a venda número 1 às 5 da manhã, mas tudo bem. E eu fui anotando, e que lindo! Aqui, o nome dessa listinha eu coloquei aqui, lista de vendas. Ela vai se transformar na lista da gratidão. E para cada uma dessas pessoas, eu e a Raio de Luz, a gente vai mandar uma mensagem de gratidão pela doação deles, né? Eu acho que esse movimento é extremamente importante, porque vai que a pessoa diz, nossa, olha que legal, o Raio de Luz gostou mesmo, vai receber de fato a doação. Quem sabe a pessoa se emociona e vai lá e compra outro livro, né, para dar de presente para alguém. Lá na Amazon tem isso. Você pode ir lá, embaixo do botão clicar, tem dê de presente, aí você coloca o e-mail da pessoa que você quer dar de presente, e a pessoa vai receber na conta dela um link para entrar na Amazon e fazer a leitura do livro na Amazon. Isso é uma coisa que é importante lhe dizer. A minha rede não estava acostumada com isso. Não estava acostumada a fazer leitura na internet, né? Alguns tiveram que fazer sua conta na Amazon só para poder comprar. E correram atrás, pediram ajuda para filho, para neto, deram um jeito para poder comprar e poder participar. E esse é o motivo pelo qual a gente está numa live da gratidão. Para agradecer essas 172 pessoas que compraram ontem.
Eu sei que teve gente que comprou um dia antes. Eu acho que deve ter tido umas 2 vendas ou 3 vendas antes. E já teve hoje, ou até o início da live, deixa eu ver, deixa eu só confirmar aqui, tinham 10, tem 10 pedidos hoje, ou seja, já tinha sido feito 10 vendas, agora foram 12, durante a live que subiu, ó, foram 12 vendas, né? Então, essa gratidão toda que a gente está querendo transbordar aqui é para dizer para as pessoas que, poxa, muito obrigada. Vocês realmente apoiaram um projeto bonito, um projeto que valia mesmo a pena ser apoiado. O recurso, de fato, vai ser utilizado para algo bonito, para pessoas que realmente precisam. E a gente só tem a agradecer. Só tem a agradecer. Carla, eu também só tenho a agradecer. Que honra fazer parte do seu processo. E quando eu falo isso, não é à toa. O quanto eu aprendo do lado de cá, com as tuas atitudes, com o teu processo, com a tua escrita, com os exercícios, com a tua fala, com a tua live da gratidão, que eu nunca participei de uma live da gratidão a primeira vez. Então, assim, o quanto eu participo, o quanto eu aprendo enquanto eu participo do teu processo é uma honra. Muito, muito obrigada. Até por ter dado o prazer, né, de eu colocar lá o prefácio para você. Foi uma cura para mim, né? Quando você achou que estava pedindo algo, eu, na verdade, estava ganhando um presente, né? Você me deu um presente que eu nem sabia que eu precisava. E aí eu fui inteiramente curada ali, várias questões na vida, bloqueios, outras coisas, foram ali olhados, né? E realmente saiu da alma aquela escrita porque você promoveu aquilo. Então, obrigada, muito, muito obrigada. Obrigada por cada um que está aqui, obrigada, Carla. Tem coisa mais gostosa na vida do que essa relação pessoal, do que essas ideias positivas, do que, de repente, a gente trocar isso aqui por abrir uma notícia ruim, ou então uma notícia que é feita só para vender, só para fazer a gente ficar ali, ó, bitolado. Sabe? Tem coisa melhor na vida do que isso que a gente está vivendo aqui? Eu acho que não. Então, obrigada. Tá bom? Vida é relacionamento. É outro ensinamento que tem lá, que a gente vem lá do pensamento sistêmico. Vida é relacionamento. Ontem a gente falou isso com o Arnaldo também, né? Quando a gente cura a nossa comunicação, a gente cura as nossas relações. E nós não estamos aqui por outro motivo que não seja aprender a nos relacionar em equilíbrio. Primeiro com a gente mesmo, depois com o outro e depois com o ambiente. Então, assim, enquanto o dia que nós tivermos cada uma dessas engrenagens, eu, o outro e o ambiente, cada um girando harmonicamente, respeitando um ao outro, a gente curou todo o sistema, né? Enquanto a gente não curou todo o sistema, a gente vai arrumando as engrenagens, peça por peça, e eu entendo que esse livro é contribuição para isso, para ajudar nessa harmonização das relações, dessa minha relação com a minha escrita, com a minha história, com o meu passado e com a forma com que eu me relaciono e me comunico com o outro. Que linda. Ô, Carla, você me fez lembrar, até para finalizar, se você quiser, mas você me fez lembrar de uma pergunta que o Arnaldo fazia na mentoria de propósito, quando eu comecei a me aperfeiçoar como mentora de propósito lá, e a pergunta era a seguinte: se você pudesse dizer para o mundo inteiro uma mensagem, qual mensagem você diria? Né? E agora que você me falou do livro, né, por que esse livro é para isso? Para que a gente tenha a condição de cada um arrumar a sua engrenagenzinha, porque só cada um pode arrumar. E aí você, olha que gostoso, né? Você faz eu viver desse... Ai, meu Deus. Você me fez lembrar dessa pergunta lá naquele processo que eu respondi, que depois eu fazia para o pessoal do processo, e que é uma pergunta que eu acho linda. Você topa responder aqui na live? Se eu te perguntar? Top, eu já tenho a resposta para essa pergunta. Posso te perguntar e matar a saudade da época da mentoria de propósito? Posso? Pode. Então vai lá, eu vou te perguntar. Carla, se você pudesse dizer uma mensagem para o mundo inteiro ouvir, qual mensagem seria essa? Para curar o mundo, honre o teu pai e a tua mãe.
cabe tudo aí. Obrigada. Porque quem pode fazer isso pode fazer muita coisa, né? Exatamente. Obrigada. A partir do momento que eu reconheço pai e mãe, eu reconheço Deus, eu reconheço o universo, eu reconheço a natureza, eu reconheço o humano, eu reconheço a minha essência. É isso. Até me emocionei. Gratidão à minha mãe, que estava na live, não sei se ela está aí ainda. Gratidão ao meu pai, que está lá no céu. Gratidão. É isso. Se você topar, a gente encerra aqui, porque assim, essa fala, essa mensagem para o mundo, né? Honre teu pai e tua mãe, e você falar que quando a pessoa entende isso, quando a gente entende isso, a gente entende Deus, a gente entende a vida, a gente entende tudo, talvez precisa ecoar nos corações, mesmo daqui de nós, eu, alguém aqui que acha que tá tudo certo. Eu acho que precisa dar uma ecoada. Não sei o que você acha, você decide. Mas eu achei essa mensagem linda. E eu preciso dela, todo mundo. Exato. E eu vou, como pedagoga sistêmica, fazer uma última coisa, um movimento sistêmico, enquanto a live não acaba. O meu lado direito, ele representa todo o meu sistema paterno. E o meu lado esquerdo, ele representa todo o meu sistema materno. E se vocês puderem fazer o mesmo que eu vou fazer agora, que é com o meu lado direito abraçar o esquerdo, aqui, e com o meu lado esquerdo abraçar o direito, neste abraço mais alto, ele bem pertinho do ombro. Isso, fica apertadinho, não fica? Isso é um abraço sistêmico, onde eu fico juntinha, bem apertadinha, entre o meu pai e a minha mãe. Gratidão. Gratidão pra vida. Beijo. Gratidão.